Então, vamos agora, pessoal, para a nossa segunda parte, segundo vídeo aí das instalações elétricas. Quem está ensinando aqui hoje a parte elétrica, tensão, corrente, potência, tudo mais aqui no circuito. Então, a gente já viu, a gente já identificou a fase, já identificou o neutro, já identificou que o disjuntor teria que ser ligado aqui na fase, a saída também é fase, o interruptor no meio entra a fase, a saída é o retorno, não foi isso? Agora, a gente precisa fazer o seguinte, eu quero saber agora, certo, no circuito, esse circuito aqui é um circuito qual tipo, esse circuito? Sério ou paralelo? Paralelo. Paralelo. Por que o circuito é paralelo? Veja, o circuito é paralelo quando sai do interruptor, por exemplo, e a mesma tensão que sai dele alimenta todas as lâmpadas. E, ao mesmo tempo, o circuito é paralelo quando os nêutrons, ó, o nêutron que vai sair de cada lâmpada dessa aqui, ó, vai voltar para a rede elétrica. É diferente do circuito sério. Aqui é o circuito paralelo. Correto? Então, vamos ver. No circuito paralelo, a teoria diz, pessoal, que a tensão é a mesma para todas. Então, eu vou colocar aqui o multímetro. Traz aqui para a gente ver. O multímetro eu vou colocar em 750, porque aqui a outra que tem aqui é 200. Ó. E 200 não pode. A rede elétrica é 220, né? Então, eu vou botar em 750, que eu boto na escala maior. Pronto. E aí, agora, eu não tenho questão de polaridade. Veja, eu posso fazer o seguinte, eu vou até desligar aqui, soltar as lâmpadas aqui, para ela não atrapalhar a luminosidade. Liga agora o interruptor para a gente ver. Vou botar. Deixa eu abrir, pronto. Vamos ver quantos volts tem, daqui para cá. Está em AC, ó, tudo certinho, ó. Está em voltagem, tá vendo? Não está em miliampere, é voltagem. Então aqui, ó, está dando 225, correto? Correto. 225. Então está chegando 225 em cada uma dessas aqui. Todas elas trabalham com 225. Eu posso inverter, olha, que não vai ter questão de polaridade, porque a tensão alternada é uma tensão... Veja a definição de tensão alternada. A tensão alternada é uma tensão que varia de valor e de sentido, mas ela não tem polaridade definida. Ela varia de valor e sentido a cada momento, certo? E ela não tem polaridade. Então tá aí, a tensão alternada, não tem polaridade. Agora, certo? Vou fazer o seguinte, só você ver que tá ligado. Ó, as três aqui, vou... Vendo? Opa. Pronto, as três ligadas, tá vendo? Vou desligar aqui agora, só pra gente ver uma coisa aqui. Pronto. Depois a gente vai medir a corrente dela. O disjuntor. Vamos falar a definição do disjuntor. Quem lembra, uma definição do disjuntor, meu amigo, diga aí. Proteção. Curto-circuito. Curto-circuito. Protege contra um curto-circuito, pessoal. Por quê? Porque um curto-circuito gera uma corrente elevadíssima. Um curto-circuito geralmente é entre fase e o neutro, poderia ser. Entre o retorno e o neutro, poderia ser entre fase e o fio terra, que não está ligado aí, o fio verde, que é a terra, por exemplo, verde e amarelo. Poderia ser do retorno com o fio verde ou verde e amarelo também, porque seria. Então, um curto, nesse caso, na rede elétrica, é dessa forma. Teoricamente, ele diz que um curto é quando existe entre uma DDP, que é uma diferença de potencial, que é isso aqui, ó. A DDP é isso, ó. Quando eu meço, tem duas tensões aqui, quando eu medir aqui, ó o valor. Aqui é a DDP, 226 volts, tá dando aqui agora. Poderia ser 110, 115, 10, 15, 12. Quando entre um valor de tensão, que chama-se DDP, diferença de potencial, tiver uma resistência igual a zero, aí você gerou um curto. Como é que eu gero um curto? Se eu chegar aqui e botar um fio daqui para aqui, fechar aqui, aí ele, você fechou o curto, que é zero. Um fio, um pedaço de fio é zero. Uma chave de fenda tocou entre aqui, entre o retorno e o neutro, a chave caiu aqui, fechou, então gerou um curto. Um curto elétrico gera uma corrente elevadíssima, na hora o disjuntor dispara, protege contra curto. Qual é a outra função do disjuntor que a gente falou? A outra função? Proteger a fiação, proteger a instalação elétrica, a fiação de uma sobrecarga além do normal, porque o disjuntor protege os fios, não é surto. Surto é pico de energia, não é surto, certo? Ele protege contra o excesso de potência além do normal, porque ele pode ter um valor de corrente e tensão, por exemplo, o ar-condicionado trabalha com esse aqui que a gente viu, 5 amperes.
aí ele vai para 6,5, certo? Mas o fio das instalações elétricas é um fio de 2,5 milímetros quadrados, que suporta 21 amperes. Então, ele pode subir mais, não tem nada a ver com ele, não. Ele é para proteger a fiação. Por exemplo, ele era para, se o fio aqui, se a corrente for para mais de 21 amperes, aí ele iria disparar pelo calor, porque num curto ele vai ter uma corrente muito mais de 100 amperes, muito maiores, aí ele dispara logo. O disjuntor é uma chave termomagnética, veja a definição. O disjuntor é uma chave termo é calor, termomagnético de efeito retardado. Ele é lento para a corrente que aumenta, certo? E ele é rápido quando é curto-circuito, porque o curto gera uma corrente muito alta. Então ele protege contra curto, protege as instalações elétricas de uma sobrecarga além do normal, correto? E ele também dispara se tiver um calor excessivo além do normal. Esse calor poderá ser porque teve um centelhamento aqui no fio, não está bem preso, ou se o que ele está alimentando tiver uma corrente bem além do normal. Entendido isso aí ou não? Entendido? Então, essas são as 3 funções do disjuntor que você tem que saber perfeitamente, certo? E o interruptor simplesmente vai ligar e desligar o circuito, fechar. Nesse momento, eu soltei as lâmpadas. Então, o que acontece? Eu digo que esse circuito está o quê? Está aberto. Quando? Mas, professor, eu fechei aqui o interruptor. Está fechado, não. Você ligou, mas fechado o circuito não está. Ele só vai estar fechado quando existir corrente elétrica circulando no circuito. Vamos ver. Aqui, agora ele está fechado. Ó. Circuito fechado. Circuito aberto. Porque agora não tem corrente elétrica passando. Certo? Não tem corrente elétrica passando. Tem tensão elétrica. Vá, pergunte. Para encerrar. Se eu for medir a corrente. A corrente tem que estar ligada, tem que estar acesa. Ligado. Não pode. Corrente Aí só ele não vai existe medir circuito nada. fechado. A definição é essa. Você tem que saber a definição. Corrente só existe em um circuito fechado. Circuito aberto não tem corrente. Não tem corrente. Tá aí, ó. Vou botar o alicate amperímetro aqui. Ligo o alicate amperímetro. Ele vai indicar zero. O valor vai puxar para zero. Zero. Não tem corrente elétrica passando no circuito. Porque a corrente é o movimento ordenado dos elétrons. Só vai existir corrente, só vai existir campo magnético e só vai aquecer um pouquinho o fio quando o circuito estiver fechado. Aí quando ele fechou agora ele começou a marcar aqui a corrente. Nesse caso, 0,43 de ampere. Certo? Então agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos agora nós vamos para o nosso próximo vídeo, que é o terceiro vídeo que a gente vai fazer. Ok? Vamos embora.